Oi pessoal, bom dia a todos e a todas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos continuar batendo um papo sobre alguns filósofos e hoje nós vamos falar sobre Heráclito. Heráclito é um filósofo extremamente importante, é importante que a gente compreenda a sua proposição, a sua filosofia. Ele faz parte daquele grupo de filósofos pré-socráticos. Lembra que nós já conversamos sobre os pré-socráticos? Eles tinham como finalidade buscar encontrar a realidade, o princípio formador da realidade, aquilo que formaria a realidade, que eles vão chamar de arquê. E a gente viu Tales, por exemplo, dizia que era a água, esse princípio formador da realidade. E Heráclito vai dizer que é o fogo. Ele vai dizer que o elemento formador da realidade é o fogo. E aí algumas coisas bem curiosas sobre o pensamento de Heráclito, né? Ele vai trabalhar a ideia, a partir dessa compreensão do fogo, de que o fogo ah, transforma tudo nele próprio. Eu não sei se você percebeu, mas se você pega uma folha de papel, por exemplo, e coloca fogo nessa folha de papel, essa folha de papel, à medida que ela vai pegando fogo, vai se transformando no próprio fogo, né? O papel, a propriedade do papel deixa de ser papel e vai se transformando naquele próprio fogo. Então Heráclito vai dizer que esse elemento formador da realidade para ele, ele compreende como sendo fogo, e a partir dessa visão que ele tem, ele começa a trabalhar uma série de conceitos relacionados a isso. Então, por exemplo, ele vai dizer que tudo se move, nada fica estático. Ele vai dizer que tudo muda. Ele vai dizer, por exemplo, o rio, ele está passando por um processo constante de mudança. O rio ele está ali, ele está, à medida que ele vai, a água vai seguindo, ele está mudando o tempo todo. Da mesma forma, nós a cada segundo estamos passando por esse processo de mudança. Dessa maneira, sendo assim, uma mesma pessoa não pode estar duas vezes no mesmo lugar, né? No mesmo rio, por exemplo, porque o rio está mudando e a pessoa também que passa pelo rio está mudando. Heráclito vai trabalhar esse conceito de, de transição, de mudança, a partir da compreensão dele da realidade. E é muito curioso quando ele propõe isso, porque ele traz à baila, ele traz à luz essa visão de que as coisas estão mudando o tempo todo. Ele vai chamar isso de devir, de vir a ser, certo? Ele vai dizer que ele vai trabalhar o conceito, por exemplo, da dualidade ou o conceito da dialética, a ideia de contrários, tá certo? Então, ele vai trabalhar essa ideia de que tudo que existe, existe numa perspectiva de conflito. Né? Ele, por exemplo, ele vai ser considerado o pai da dialética. E o que é dialética? Dialética seria a ideia de ideias diferentes, de conflitos de ideia, a partir daí gerando uma nova compreensão. Essa é uma das compreensões de dialética, né? Porque cada filósofo vai ter uma compreensão dialética. Mas assim, para a gente começar a pensar um pouquinho a ideia da dialética, é mais ou menos essa coisa do diálogo, quando duas pessoas estão conversando, um tem um posicionamento, o outro tem outro posicionamento. Esses posicionamentos que são contraditórios se chocam e geram uma nova ideia, que a gente vai chamar de tese, antítese ou antitese, e depois você tem uma síntese, que é justamente o conflito entre essa opinião e essa opinião, gerando uma terceira opinião, só que essa opinião depois ela se formaliza, torna-se uma tese de novo, e aí você vai ter de novo uma antítese e gerando uma síntese, e aí você vai, a ideia gerando essa dialética, a ideia de contraste, de contrários. E é exatamente isso aí que Heráclito vai trabalhar. Ele vai trabalhar essa compreensão a partir dessa realidade, onde ele vai dizer que tudo está nesse processo constante de mudança. Então, como eu havia dito, ele vai trazer a ideia de que você não entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio está num processo constante de mudança. O rio está em transição, mas você também está em transição. Por exemplo, você, quando acorda pela manhã para ir para a escola, um exemplo, e tem que se deslocar, nesse processo que você faz, desde a hora que você acorda, você passa por uma série de mudanças. Você acorda de manhã, ao tomar um banho,
e tomar, por exemplo, passar o sabonete, propriedades químicas do sabonete ficam no seu corpo, fica aquele cheiro. Depois você vai, toma, senta à mesa para tomar café. Então você já, se você fosse pesar, tiver uma balança de precisão, o peso que você tinha antes do café é um e depois do café é outro, ou seja, você mudou. Mas aí você sai de casa e se desloca de sua casa para a escola. Nesse processo, nesse caminho, você vai transpirar, né? Você vai suar, e nesse processo de transpirar, de suar, você vai perder, por exemplo, fios de cabelos que você não vai perceber, e aí você chega na escola. Então, aquela composição química que você tinha como pessoa já não é mais a mesma quando você chega lá, ou seja, você mudou ao chegar na escola. Depois vem a parte do intervalo, você vai brincar, vai ter um momento do intervalo, depois você volta para a sala de aula, de forma que aquela pessoa que saiu de casa para ir para a escola, quando volta para casa perto do meio-dia, já não é mais a mesma pessoa. Ou seja, você passou por um processo de mudança, você mudou. E é esse processo de mudança que Heráclito vai dizer que nós estamos num processo constante de vir a ser, de devir, que nada é estático, que tudo muda, que estamos passando por um processo constante de mudança naquilo que nós somos, né? Então, a gente está mudando o tempo todo, a gente está passando por esse processo de transição. Então, percebam a importância desse pensamento, do pensamento de Heráclito, para a compreensão da realidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, à nossa volta, tudo que a gente vê, tudo que existe, passa por um processo de deteriorização. Você compra um brinquedo, alguma coisa assim, e aquele brinquedo vai passar por um processo de deteriorização. Ele vai se desgastar, depois de um tempo você não vai conseguir brincar como você brincava antes, daqui a pouco ele quebra, aí você vai ter que comprar outro brinquedo, e por aí vai. Quando você compra, por exemplo, um telefone, o seu pai ou sua mãe compra um telefone para você, aquele telefone que era novo, que era super bacana, descolado, que era massa, depois esse telefone começa a apresentar problemas, vem aí acúmulo da memória e tudo mais, depois você vai ter que trocar esse telefone por um outro telefone mais novo, para que você possa continuar usando. Ou seja, tudo passa por esse processo de transição, de mudança. E essa é a grande sacada da filosofia de Heráclito. Ele vai trabalhar exatamente isso. Essa ideia de que tudo à nossa volta passa por esse processo de transição, de mudança. E ele vai trabalhar essa ideia, né, a partir dessa, como eu falei, da dialética, a partir da construção da sua filosofia. Então, pessoal, o que é importante a gente lembrar e ter de Heráclito? Primeiro, que ele vai trabalhar essa ideia do devir, da mudança, da realidade, da transformação. O elemento formador da realidade para ele vai ser o fogo, como eu disse, o fogo transforma em tudo, e em tudo que ele transforma é transformado. E a importância desse pensamento de Heráclito, principalmente para hoje, para nossos dias, a gente percebe isso claramente, né, na forma como as coisas estão e são, porque tudo está passando por esse processo constante de mudança. Então a gente fica por aqui, desejo a vocês um excelente fim de semana, quero parabenizá-los pela gincana, né, o sucesso que foi a gincana virtual que nós tivemos, pelo empenho de vocês. E aí a gente se encontra novamente na próxima semana. Fiquem com Deus, um abraço a todos. Tchau.